aquela trajetória do nosso estudo que foi interrompido por uma necessidade temporária naquela segunda-feira. Você tem dúvida sobre aquilo que foi falado? Hein? Não? Bom, então nós estamos falando sobre os 3 tipos de mulheres, não estávamos? 3 tipos de quê? Mulheres. 3 tipos característicos de mulheres. Você se lembra? Hein? Lembra? Estamos falando sobre as parideiras, as fêmeas e sobre as mães. Não é? Dissemos que as parideiras são criaturas que tratam os filhos, via de regra, no pescoção, mas que têm um amor destrambelhado. Elas tratam os filhos no grito, no pescoção, na brutalidade. Mas se esse mesmo filho adoece, elas ficam sem saber o que fazer, chegando ao ponto tal de até abraçar um filho, levando ao sufoco por incapacidade de administrar o equilíbrio. Então, essas criaturas são criaturas que não conhecem o que seja o equilíbrio ou o ponto de equilíbrio. Dissemos para vocês com relação às fêmeas, onde as fêmeas são criaturas num estágio evolutivo, onde dentro desse estágio evolutivo elas, se interessando por um homem, elas são capazes de abandonar um ou mais filhos. Não foi isso? Vê? E falamos para vocês com relação às mães, onde essas mães, se necessário, para proteger, para sustentar, para agir debaixo da máxima misericórdia, são capazes de abandonar o próprio marido para defender o filho. Entendeu? A diferença entre as 3, para a gente tentar chegar lá onde a branca substitui. Entendeu bem? Ou querem perguntar alguma coisa? Porque senão a gente não vai chegar numa conclusão com o pé no chão. Entendeu? Não adianta uma resposta desse jeito se nós não promovermos um enredo, não promovermos uma tese onde essa tese justifique a nossa colocação, a nossa posição. Por isso é que nós estamos dando essa volta e que não sabemos até onde ela irá. Talvez ela seja encurtada devido a, não sabemos, certos percalços, onde esses percalços nos privaram de um aprendizado mais aprofundado. O plano espiritual é que sabe, nós já podemos. Da parideira à mãe é um processo. Da parideira à mãe a uma distância abismal. E da fêmea à mãe, a distância é muito mais. As fêmeas são as criaturas que estão começando a engatinhar na condição de mãe. Certo? As parideiras são criaturas que já romperam, já venceram o grau evolutivo das fêmeas. Não é? E a mãe é a sublimação do reino original. Mas na classificação, a fêmea, a parideira e a mãe. A mãe já é a sublimação do reino original. Todas na escala evolutiva vão passar por esse processo. Todas, sem exceção. Então, a mãe, na sublimação da escalada evolutiva do reino hominal, essa mãe, inconscientemente, ela já nasce com um patamar de energia sexual, onde depois de concluído a quantidade de filhos, ela encerra a sua própria profissão. Ou encerra a sua própria profissão de mãe
pela circunstância do esfriamento sexual ou pela circunstância de enxertia de determinadas patologias clínicas, onde nessas patologias clínicas a criatura ela começa o freamento imposto. Exemplo, vamos dizer que uma mãe acostumada a ter 20 filhos, que hoje é anormal, mas ontem era comum. Ontem, neste século, no início desse século, uma mãe acostumada a ter 20 filhos. Mas dentro do grau evolutivo que ela está abraçando, que ela está viajando, ela pode reduzir a quantidade porque ela vai dar prioridade à qualidade. Estão entendendo? Enquanto a criatura tem apenas as dotações, os implementos orgânicos para a feitura de um mecanismo, onde esse mecanismo ele é mãe sublime e dá à luz a um filho, a 10 filhos, a 20 filhos, não faz diferença para ela, e ela tem o mesmo piso, o mesmo pique, né, de garra, de intensidade, de amor, e de etc, etc, ela também precisa aprender a evoluir para ela. E nessa circunstância de aprender a evoluir para ela, ela é inconscientemente freada. Então ela tem, por exemplo, 1, 2 ou 3 filhos e aparecem problemas nela, ou miomas, ou aderências, ou qualquer problemática na área, onde essa problemática na área induz ela a dar um basta, dizer não basta. E nesse basta ela vai dedicar o seu precioso tempo dela para 1, 2 ou 3 filhos com muito mais intensidade do que dedicaria para 10 ou 20 filhos. Está bem? Né? Vocês entenderam bem? Né? Se não entenderam, não se constranham. Nós estamos aqui para aprender. Todos nós. Né? Ele é capaz de abandonar o filho por causa do homem que atrai a ela. Não foi isso? Alguém vai dizer assim, mas isso é um absurdo, mas isso é um crime. Não é não. Não existe crime. O crime acontece depois que eu me saturei de erros naquela área. Então a criatura nessa circunstância, ela pura e simplesmente está viajando na evolução dela. Ela tem a necessidade de vivenciar isso para que ela possa cumprir um aprendizado. Certo? Oi? Claro, não avaliando a criminalidade do amor, mas o nível de erro, né, de cometer o erro de fazer amor, estaria não estar pronto ainda para ser mãe. Nós vamos pedir a vocês paciência, esperar um pouco, que nós vamos entrar nessa área, porque o aborto em si tem tudo a ver com o fechamento da questão que ela nos trouxe. Entendeu bem? Então nós vamos pedir a vocês paciência para deixar essa resposta para depois, para que a gente não perca a mãe. Queremos saber com vocês se vocês entenderam bem o nosso ponto. Nós não queremos que vocês deixem passar a oportunidade de um questionamento caso tenham dúvidas. Certo? Porque o importante para nós não é trazer a nossa verdade. O importante para nós é sacudir vocês. Quem sabe vocês podem ter até coisa melhor. Estão entendendo? Certo? Bom. Então, se vocês não querem perguntar, vamos seguir em frente. A fêmea é uma mulher que é desprovida
de valores morais concernentes à maternidade, ela acredita que a vida dela, a existência dela é para gozar. Ela acredita que a existência dela é para gozar. E nessa condição de fêmea, muitas das mulheres parideiras e muitas das mulheres mães caem no laço ou na armadilha que o Criador as coloca. Elas caem nesse laço pelo seguinte: elas acreditam, em especial a mulher-mãe, acredita que o principal é casar. Porque ela tem uma gana, uma necessidade tremenda de gerar filhos. E a gente identifica com facilidade a mulher-mãe quando ela, nos primeiros anos da sua encarnação, ela se apega por demais a bonecos, certo? Bonecos, não é? E quanto mais pobrezinho o boneco, quanto mais feinho o boneco, mais ela se agarra a ele. Entendeu? Você perdeu uma reunião onde nós temos o princípio. Então, você vai ter que... Está vendo? Então elas se apegam por demais a bonecos, a bonecas, né? Tem umas características especialíssimas de vida, não é? Diferente, certo? No caso, as meninas que futuramente serão mulheres fêmeas, já essas são mais abrutalhadas, são mais para os cocos, né? Não estão ligando para nada, não é? Não tem aqueles traquejos apropriados, né? Enquanto que a mulher parideira, ainda criança, ela desenvolve características peculiares a ela, não é? Ela é chorona, ela é indecisa, porque a mulher parideira é uma espécie de sublimação da mulher fêmea. Está dando. Esse é um lance difícil para a gente falar para vocês, porque nós ainda vamos falar sobre o homem, viu? Certo? Quem achar que o homem está em situação privilegiada, não está não. Nós ainda vamos falar sobre o homem. Então nós estamos viajando, porque a indagação da Branca faz com que a gente tenha que fazer uma análise da mulher, dos tipos de mulheres, os principais, e uma análise dos homens para poder fechar a ideia, fechar a questão. Então nós temos a parideira, que é uma criatura que chora, uma criatura que insegura, não é? E que se apega com facilidade a homens errados. Essa é a condição da parideira. A fêmea, no seu caso, se apega a qualquer homem, basta que sinta atração. Quer dizer, para ela não importa os dados, as informações, as características, nem internas nem externas. Não é? Ela sentiu a atração pela química, que o cheiro do homem é diferente do cheiro da mulher. Está entendendo? Os caracteres, as características são completamente diferentes. Não é? Agora, a mulher mãe, instinto, exato, né? Enquanto que a mulher mãe, ela procura selecionar, procura analisar, procura ver os prós e os contras, né? A mulher mãe, ela tem uma característica muito peculiar que é identifica. A mulher mãe, ela só se entrega a um homem se ela o amar por demais. Está entendendo? A mulher mãe só se entrega ao homem se ela o amar em demasia, senão ela não se entrega. Ela pode até casar com ele, mas não é uma criatura que
casou com um homem com formalidades externas, mas não vive a presença desse homem. Pode até gerar filhos com esse homem, de acordo? Pode até gerar filhos com esse homem. Mas ela não se entrega, ela não se joga, ela não se atira àquele homem, certo? E o homem sente isso, o homem capta isso, certo? E o homem chega à conclusão de que ele está convivendo com alguém, mas que esse alguém não o ama. Entendeu bem? Certo? Bom. Alguém vai dizer assim, esses lances são muito complicados. Sim, esses lances são muito complicados, porque complicado é a nossa razão. Esses lances são tudo é mais complicado, porque complicado é a nossa razão. O que seria essa duração do tempo dessa escalada, desse estágio de validez? Como seria? Porque a fêmea não adquiriu caracteres morais, né? Necessita a duração a nível sexual. E na validez, o que seria essa transição? Veja bem, a fêmea é uma mulher amoral. Está claro? A fêmea é uma mulher amoral. Ela não respeita nem ela mesma. Ou, a parideira é a sublimação da criatura que não se respeita a si mesma. Agora, a parideira tem todos os caracteres ou características de sentimentalismo e nenhum caráter intelectual ou nenhuma razão. Já a mãe, ela engloba sentimento e razão. Entendeu? Nós estamos bem devagar porque isso é um assunto bem difícil, certo? Não é fácil falar sobre isso. A gente dificilmente é solicitado para falar sobre isso, certo? Dificilmente. Deve ter mais de 10 anos que nós não falamos sobre isso dentro dessas peculiaridades, dentro dessas sutilezas. Então, queremos ver se podemos prosseguir. Oi? Pode estar muito fora aqui o papo você. Se tiver, a gente não vai responder, porque senão a gente não pode, né? E 15 dias passados fugimos e nos arrependemos. Não, eu acho que uma coisa é dar sequência. Você falou de perfil de 3 meses, características. E aquela mulher que passa pela vida e não lembra nenhum desse perfil? Pois. Nós vamos dar uma. Não, nós vamos dar uma resposta agora porque ela é rápida, viu? Não é demorada. Essas mulheres que passam pela vida sem a necessidade sexual, não é isso? Você perguntou? Tem a necessidade sexual, né? Porque para gerar um filho tem que ter um tipo de atração, aliás, 2 tipos de atração. Tem a atração externa e a necessidade interna. Tem mulheres que não sentem atração nenhuma por um homem, mas são levadas por uma impulsão interna, onde elas mesmas não sabem que é uma espécie de trabalho indireto do plano espiritual, unindo 2 seres, uma determinada mulher com um determinado homem, com um fim primordial de fazer nascer um terceiro através dos 2. Entendeu bem? Mas essa mulher pode não ter nada a ver com sexo, não querer nada com sexo. Tem as mulheres que passam uma vida inteira sem envolvimento sentimental e sexual. Passam a vida inteira. Essas criaturas, se elas foram, numa encarnação anterior, criaturas que vivenciaram desde os 10, 11 ou 12 anos, foram colocadas num convento e morreram dentro daquele convento, quer dizer, elas não usaram o implemento genético delas. Então atrofiou. Então é necessário, à frente, 1, 2 ou mais encarnações, que ela possa recuperar esses implementos. Que ela pode ter os órgãos
completos, mas o implemento está na mente. O implemento procriador parte da mente, não parte do órgão. Entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, que nunca foi mulher, é mulher a primeira vez, ela pode ter todo o implemento feminino e ser estéril. Tudo bem? Isso faz Porque parte. a mente não está preparada para isso. Isso faz parte, então, de uma quarta mulher nesse caso aí. Não, isso faz parte de uma evolução que vai de zero ao infinito, Isaac. Entendeu? Porque nós dividimos em 3 para facilitar o estudo, o entendimento, para que a gente pudesse agilizar o estudo. Mas todas as situações da vida do espírito, essas situações sofrem gradações de zero ao infinito. Entenderam bem? Então vamos lá. Mais alguma coisa? A gente está indo bem devagarzinho, porque isso é cansativo, tá? Entre parafusos. Até o Zé Miranda entra em parafuso também. Porque dar explicações físicas é relativamente fácil. Mas dar explicações espirituais convincentes não é muito fácil. Entendeu? Oi? Da primeira vez que você começou a falar, estava aqui, a sensação que eu sentia que a grande dificuldade, assim, até da dificuldade de fazer esse trabalho, é porque ficava assim, às vezes para a pessoa tentando enquadrar no caso pessoal. E no caso pessoal, às vezes não enquadrava. Então, não enquadra, não. desentendi um aqui, desentendi o outro lá, desentendi o outro lá. Então é importante a pessoa não querer trazer o caso pessoal deles, porque senão nós vamos arrumar um psicólogo aqui para todo mundo. Exatamente. Agora, a gente tem que entender o seguinte, gente. A verdadeira religião não é aquela que adora a Deus. A verdadeira religião é aquela que respeita a Deus. Eu só respeitarei Deus se eu souber manipular a minha vida. Só saberei manipular a minha vida se eu usar a minha inteligência. Só usarei a minha inteligência se eu me fizer capaz e tiver garra, tiver vontade de crescer. Entendeu bem? Eu tenho que usar a minha inteligência. A maioria acredita que estar na vida é comer, beber e dormir. Comer, beber e dormir participa do corpo de carne. Não tem nada a ver com o espírito. O espírito tem que ter as horas dele para que ele possa atuar. Nessas horas que o espírito pode atuar, ele tem que estar com o estômago vazio. Porque se estiver com o estômago cheio, ele não faz nada que presta. Zé Miranda mesmo almoçou 11h30, aí ó, são 8 horas. Comeu nada. Bebe água, ó. E está bem, a inteligência, ó, o plano espiritual está chovendo aqui de ideias. Entendeu? Então tem que ter um sacrifício. Quem quiser vencer, tem que investir em si mesmo. Quem não der conta, vai reduzindo os espaços. Porque o certo de quem quer ser médium, de quem quer ser espírita de verdade, tem que aprender a jejuar. Vamos lá. Tem que aprender a jejuar. Porque se não souber jejuar e é para aqui com o estômago cheio, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Quando menos vai dizer, nossa, que maravilha, mas não entendeu nada da coisa. Então eu preciso estar com fome para que as células do meu cérebro possam ter peso. Então, se quiserem, de verdade, dignificar a doutrina espírita e, em especial, a vida de vocês, saibam se alimentar. Não vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Entendeu? Então, quem não der conta, coma 2 vezes por dia. A gente vê anúncios aí em jornal, né, ou nessas propagandas aí de viagens turísticas, né? 5 refeições por dia, né?
Já vimos 7 refeições por dia. Oh, meu Deus! A pessoa tem que, 1 mês antes de viajar, passar 1 mês de fome para poder depois caber, porque senão não cabe tanto lugar assim. Está entendendo? Isso é uma monstruosidade, isso é assassinar o corpo. Quer dizer, que férias? Se vai é para comer. Férias é para poder pensar, assistir, ver o panorama, ver o ambiente e poder viver. Está entendendo? Então, se vocês querem ser espíritas de verdade, cristãos, se vocês querem ser úteis a Jesus, aprendam a jejuar. Isso não é preço pago, não. Isso é para nós aprendermos a partir do jejum, aprendermos que temos células demais no nosso corpo, temos gordura demais no nosso corpo. Está entendendo? E a gordura impede o livre trânsito do pensamento. Nada. Será isso? A gordura impede o livre trânsito do pensamento. Se nós analisarmos bem, nossas células são compostas de três informações. A membrana do lado de fora, o núcleo do lado de dentro e o citoplasma lubrificando os dois. É isso, Margareth? Citoplasma e lubrificando os dois. O citoplasma, gente, é o condutor da vida. Vê se deu. O citoplasma da célula é o condutor da vida. Então, se eu souber administrar meu corpo, esse citoplasma vai ser líquido, quase rarefeito, bem leve, bem sutil. Porque se eu me empazinar de alimentos, eu vou colocar gordura no lugar do líquido, chamado citoplasma. Entendeu? E eu colocando gordura, eu vou obstruir o meu pensamento, vou obstruir minha inteligência, vou obstruir o plano espiritual. Isso falando claro, entende? Terrível, né? Vou obstruir o plano espiritual. Porque o plano espiritual não é um espírito num corpo que vem aqui se comunicar conosco. O plano espiritual é um espírito lá longe, milhões de léguas, ou até anos-luz, que de lá ele envia uma mensagem e eu posso captar. Se as minhas células estiverem encharcadas de gordura, eu não capto nada, nem a mim mesmo. Eu mesmo? Miranda, dentro disso que você falou, não sei se isso é um caso de exceção ou não, por exemplo, uma pessoa conhecida pública, né, o Jô Soares, não sei se é espiritualizado, mas intelectualizado, ele é muito intelectualizado. Acredito que ele coma muito, né? Pelo menos parece, né? O que acontece é o seguinte: existem gordos e gordos. Existem uns gordos que a partir de criança, de 3 meses, 4 meses, a mãe olha para o filho assim e fala: nossa, como é magrinho meu filho, o filho da vizinha é tão gordinho, e chucha iogurte nele, não é? É leite de vaca, é iogurte, é um tormento. A criança chega a cuspir fora porque não aguenta mais. É isso ou não? Quer dizer, não tem violência pior do que essa. Então essa criança, desde pequenininha, aos poucos meses, começa a ser embuchada de coisa errada. Não é só para o filho ficar redondinho, bonitinho, fofinho, para morder, para lamber, para apertar. Quer dizer, não entendeu nada da vida. Entendeu? Então a criatura tem que entender que o correto é dar comida ao filho na hora que ele pedir. Esse é que é o correto. 2 horas, hora da mamadeira. 4 horas, hora do suco. 6 horas, hora do leite.
É 8 horas, hora do iogurte, lá vai embuchando. Depois cresce, fica gordo. Entendeu? Esse é o caso do Jô Soares. Agora, tem gente que em encarnações passadas era magra, não entendia nada na vida. E ficava pensando, meu Deus do céu, que inveja das pessoas gordinhas. Meu Deus do céu, que inveja das pessoas gordinhas. Então registrou essa informação. Na encarnação seguinte, comendo ou não comendo, vai ser gordo. Né? O nosso pensamento é o único gerador, construtor da matéria. Vou colocar nosso pensamento é o único gerador, construtor da matéria. O que eu pensar, eu realizo. Entendeu bem? Bom, então, vamos voltar assim, porque nós temos uma trégua para você. Para nós também, porque não é fácil, tá? O que passa disso é que você pensa na vida. 3 F's: folhas, flores e frutos. Entendeu? Se passar disso, é complicação. Entendeu? O ser humano ajuizado. Claro. Agora, nós que estamos acostumados num outro sistema, já começaram errado, ao invés de nos dar leite de mulher, nos deram leite de vaca, não é? Eu não sou bezerro, e me deram leite, me impuseram leite de vaca, tá claro? Quer dizer, já começou errado. Me tucharam arroz com feijão, angu com couve, angu com quiabo, é só essa coisada toda. Eu comecei assim, então eu não posso tirar isso de uma hora para outra, eu tenho que tirar isso devagar, tá claro? Explica pra gente, só para me entender esse bem. Jesus tem 3 passagens até interessantes sobre alimentação. Espera um pouquinho dele. É aquela passagem que ele multiplica lá aqueles pães, o pessoal come pão com peixe. E depois tem uma hora que ele foi alimentar, comer lá, comida normal lá com o pessoal, aí o pessoal começou a falar de comida e ele falou assim, olha, não é o que entra pela boca, é o que sai do vosso coração, isso faz mal a vocês. Me dá a entender ali na hora que ele está falando sobre alimentação também, que dependendo do estado de espírito, não é o alimento que vai praticar. Agora, é claro que quando a gente fala assim, a gente não generaliza assim, que a pessoa pode extravagar, fazer extravagância para comer, não pode. Mas, desde o equilíbrio lá dele lá, alimentar. Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, que teoricamente são gordas, mas elas estão tão mais bem com o corpo delas, com o estado mental delas, do que algumas que são magros. Então eu queria uma orientação desses âmbitos. É um autodomínio, né? Porque nós existimos para nos dominar. Não adianta eu estar insatisfeito com a minha situação. Não adianta. Tem que passar por isso. Então é preferível eu passar por isso aceitando. De acordo? Bom, agora você falou sobre o peixe, né? O peixe cru é o melhor alimento para a humanidade terrena. Peixe cru. O melhor alimento para a humanidade terrena. Inclusive, principalmente, para quem quer mexer com mediunidade. Mas tem um detalhe aí importante. O homem, aí é que entra na sua questão. O homem, pelo pensamento errado, pela deturpação mental, o homem contaminou rios e mares. O homem, pelo pensamento, não é só jogando lixo nos mares, pelo pensamento, o homem contaminou rios e mares. Por quê? Porque se eu não pensar corretamente, eu vou contaminar o ar. E o ar, ele sobe e desce constantemente. Como é que ele sobe? Quando a temperatura se eleva, o oxigênio evapora. O oxigênio e hidrogênio evaporam. Forma as chamadas nuvens. Agora, ao se evaporar, leva junto o meu pensamento, ou de inveja, ou de raiva, ou de ódio, ou de concorrência, ou de disputa. Estão entendendo? Então,
eu não tenho como ser feliz se os demais estiverem infelizes. Eu não tenho como me individualizar. Fala pra eu não tenho como me individualizar. Eu posso ser a melhor criatura do mundo, não faço mal a ninguém, não prejudico a ninguém. Eu não tenho como me isolar dos demais. Sabe por quê? Isso é uma tentativa do Criador para fazer com que a gente entenda de que não me basta falar palavras bonitas. Exemplo, somos irmãos. Bonito, né? Somos irmãos. Mas será que eu quero ir para o lugar dele? Entendeu? Que eu ser irmão, me intitular de irmão, numa situação melhor do que o outro, é fácil, facinho. Agora o difícil é eu dizer a Deus, ó meu Senhor, eu estou tão bem, aprendi, me coloca no lugar daquele ali. Entendeu? Ou entendeu bem? Então, é fácil eu me individualizar. Mas é difícil eu querer aceitar que eu só serei feliz se eu, na minha individualidade, eu valorizar a coletividade. Eu tenho que aprender a valorizar o coletivo. Porque só então, só assim, só deste jeito, só desta forma, eu entenderei por que que Jesus veio até nós. Veio? Bom, agora nós vamos continuar então sobre a nossa situação anterior. Mas aí, hoje, melhor comer peixe cru ou cozido assado? Meu amigo, não cometa suicídio por antecipação. Torra ele, torra o peixe. O certo deveria ser comer o peixe cru. Abrir, tira a sujeira dele lá, lava bem lavado e não tem alimento mais fantástico do que, certo? João Batista, quando esteve junto de nós, ele se alimentava de gafanhotos, certo? E os gafanhotos se alimentam do reino vegetal. Então ele, em vez de ir no sacolão, hoje eu vou comer essa verdura, amanhã eu vou comer aquela, ele mandava o gafanhoto para dentro, ele comia todas as verduras a um tempo só. Eu comia desse horrível. Acontece que o peixe não é um ser vivo. O peixe não é um ser vivo. O peixe é um animal que foi criado pelo Criador para servir de alimento para o homem. É assim. Quando nós... Hoje... Vamos lá. Quando nós ingerimos um peixe, a gente ingere a carne. Quando o peixe vê que vai ser comido, o princípio inteligente fala, opa, chegou a minha vez, e pumba, pula fora, vai embora. Com tranquilidade. Mesma coisa. A ave é comida, os animais todos são comidos e não sabem que são comidos. Eles sentem a impulsão que vão morrer, está na hora de morrer. Por exemplo, no matadouro, quando vai se matar um boi, hoje não, porque é elétrico, né? Mas antigamente é com porrete, né? Com a marreta, né? Na testa. Aí o carrasco dizia, vem cá, meu queridinho. Chamava até pelo nome, né? Ele sabia que ia levar uma burdoada na testa, né? Vem cá, mimoso, né? Então, veja bem, olha como é que o Criador é fantástico no seu mecanismo evolutivo, né?
aquele animal se contraía. Ele soltava adrenalina por todo o corpo, em especial através dos músculos, através do sistema nervoso. De acordo? Certo? Em especial nos músculos no sistema nervoso. Então ele soltava aquela adrenalina. Quando ele soltava aquela adrenalina, era uma espécie de choque emocional. Que eles pressentiam que ia ser morto, porque já estava acostumado a passar por aquele caminhozinho terrível. Certo? Então o que acontece? Nessa hora o princípio inteligente do boi cai fora. Agora, o princípio inteligente, o líder. Porque os demais eram massacrados, mas para aprender, não com a necessidade de serem sacrificados. Entendeu? É complexo, né? Não, nenhuma. São graus evolutivos diferenciados. Não, estou falando assim de animais. O peixe não é um animal. Não, o peixe, na zoologia, é um animal. Mas na necessidade alimentícia não é. Porque eu, quando ingiro a carne do peixe, carne é do reino animal, não é? Eu, quando ingiro a carne do peixe, eu estou ingerindo átomos materializados naquela química. Se eu ingerir uma folha de alface ou um animal qualquer, onde esse animal contém a mesma química da folha de alface, é como se fosse a folha de alface, vê se deu. Hein? Complicado, né? Mas tem que ter paciência, né? Hein? Sim, Ronaldo. Só muda as combinações químicas. Mas o processo eu não ingiro ninguém, vê se deu. Vê se melhorou. Mas nos mundos superiores, como peixe? Nos mundos superiores, eles comem a essência do peixe. Eu queria saber... No nosso lar, por exemplo, a luta lá com o governador e os habitantes era exatamente isso. Lá no nosso lar, eles já podem aspirar o cheiro do peixe e mandar para dentro do corpo psíquico deles a química correspondente ao peixe. Entendeu bem? Agora, aqui, nós, como peões ainda da vida, precisamos cortar a carne para poder gostar e sentir. Precisamos de ver para reter. Entendeu bem? Lembra aquele ritual dos índios, eu não sei se é americano, que eles iam para a floresta cortar uma árvore e fazer uma canoa, uma coisa assim. Então tinha todo um ritual para fazer isso. Escolhiam determinada árvore e falava com ela, olha, a tal hora nós vamos te cortar. É como se as árvores todas tivessem um desmaio. Eles iam lá e cortavam assimilar. E não cortava aquela árvore assimilar. Seria mais ou menos isso que acontece com o animal? Seria mais ou menos isso que acontece com o animal. Porque o reino animal, por ter uma vida sem a dotação do pensamento contínuo, o reino animal tem uma proteção externa. Tem tutores que tomam conta deles. Certo? É como uma criatura boa que sofre um acidente, é obrigada a sofrer um acidente com os demais. O desencarne da criatura boa é diferente do desencarne das demais criaturas, porque tem uma tutela, entendeu? É uma espécie de anteparo, onde nós damos o nome de anjo da guarda ou guia protetor. Entendeu? Eu queria saber assim, nos mundos superiores, os encarnados, eles não comem os animais porque eles têm a consciência de que os animais são seus irmãos. Não. São irmãos inferiores, né? São irmãos inferiores na escala evolutiva. E eles não comem os animais. Não é por isso. Não, eles não comem os animais em reinos superiores, porque eles não precisam da química agrupada dos átomos constitutivos daquele tipo de carne. Eles não têm família com Não. Eles, nos mundos superiores, e mesmo no mundo próximo à Terra,
logo? Não, aí não, é diferente. No mundo superior, onde os espíritos encarnam, esses espíritos, eles vivem da química e não da matéria. Nem carne lá tem. Por exemplo, veja bem, isso, nem carne lá tem, veja bem. Você come tantas folhas de couve, você pica a couve, afoga e come. A finalidade de você comer a couve é pura e simplesmente a extração do nitrogênio que está contido na couve. Só isso. Então, o alimento que você precisa não é couve, é do nitrogênio. E em termos superiores, você vai aspirar o ar, o oxigênio. Dentro do oxigênio já tem contido nele o nitrogênio. Eu agora entendi tudo. Então, comer o peixe, se levarmos em conta que são... Elementos químicos. É tão errado como comer o animal. Qualquer outro animal, ele não é espelho. Não, é errado, velho. Mas eu preciso viver esse erro. Senão eu morro de fome. Nós ainda não temos implementos físicos capazes da gente poder viver de ar. Entendeu bem? Por exemplo, eu não como a carne, mas eu como ovo, eu como outras coisas. Você está ingerindo elementos químicos. Você pode comer o que você quiser. Esse alimento é levado para o estômago tritura esse alimento, leva 1 hora para triturar o alimento. Enquanto está triturando, desce o chamado, parece que é ácido clorídrico. Não tenho certeza, não, acho que é. Tem uma glândula que fabrica o ácido clorídrico. Parece que é o pâncreas, não tenho certeza não. Não, parece que é o pâncreas, não tenho certeza não. Se estiver errado, vocês me perdoem. Tem uma glândula, o pâncreas é uma glândula que produz o ácido clorídrico. Joga aquele ácido clorídrico. A finalidade daquele ácido clorídrico é promover uma rápida fermentação daquele alimento. Aquele alimento que está no nosso estômago, que a gente pensa, nossa, estou fazendo a digestão depressa, gostosa, é porque aquele alimento putreficado, em forma de fermentação, o alimento se putrefica, estraga. Esse alimento putreficado, se vocês quiserem ver, tem uma pessoa que come demais e bota a bíceps para fora, come em excesso, bota a bíceps para fora, o que é aquilo? Aquilo já é o alimento degenerado, certo? Então o que acontece? A putrefação desse alimento é para facilitar a saída dos gases, porque as células do nosso corpo de carne se alimentam desses gases, não de arroz, feijão, batata frita, que é uma delícia, né? Um bife de filé, né? Que delícia, né? Entendeu bem? Entendeu? Ficou claro? Vamos seguir em frente, né? Que horror. Quem diria que ia sair culinária hoje? Vou trazer receita de carne. Eu acho que se eu pudesse um dia abrir um espaço para mais desse assunto, eu acho que a alimentação é uma coisa muito séria. Ah, seríssima. Se eu quiser estar com Deus, primeira providência, educar o estômago. Vamos cá. Se eu quiser estar com Deus, tem até uma música, né? Se eu quiser falar com Deus, não é isso mesmo? Se eu... Não zomba não, hein? Obviamente, a gente não discute isso não, porque a gente sabe, quando a gente faz uma dieta, a gente percebe que o organismo agradece. Então, isso na prática, isso a gente percebe bem. Agora, esse negócio de espiritualizar, eu não sei lá, porque eu andei gravando até alguns nomes, depois eu perdi, mas um ficou bem gravado por causa da importância dele. O Rita era vegetariano, comia carne de jeito nenhum, e era bem espiritualizado mesmo. E tinha muitos assim, sabe? Eu conheço muita gente que ele é por questão de vaidade até, eles são pessoas assim que têm uma alimentação muito saudável, mas a gente percebe que aquilo assim é sustentado por uma tremenda vaidade. Então eu não acredito muito nesse negócio de que o processo espiritualizar é por aí não.
Acredito até que é importante para a saúde, sim, que a gente percebe isso. Mas, igual o Hitler, inclusive, na época, eu vi que tinha algumas outras pessoas incluídas nesse mapa do estilo dele que não comia carne. Assim, ele não comia, era vegetariano. Uma segunda-feira, que der na telha, nós vamos falar sobre o livro. Vamos precisar de 1 hora para falar sobre o livro. Entenderam? Uma segunda-feira que os amigos espirituais quiserem ajudar, porque sozinhos a Miranda não fala nada, né? É um papagaio, né? Então, o que acontece é o seguinte: qualquer pessoa que acabou de almoçar e abre a boca e espicha assim, nó que estômago, podem estar certos. Comeu errado e demais. Entendeu bem? Entendeu? Você riu, Tânia? É isso mesmo. Está acostumado, né, Tânia? Todo domingo eu como errado. Ainda bem que é só domingo. Na verdade, não tem dessa diferença. Não tem diferença, sim. A carne vermelha, ela nos estimula a animalidade, intensamente. Nos estimula, inclusive, a área sexual. A carne vermelha, ela tem até um pouco de, como é que a gente fala, gente? Não é... Afrodisíaco. A carne vermelha crua é um tremendo de um estimulante para o sexo. Tudo bem? A carne branca é mais branda. Espalhe isso aí, também, que vai acabar com as carnes vermelhas. Você foi passar a comer 2 quilos. Por exemplo, na classe pobres, jovens são publicados, nascem os filhos da vontade, muito mais do que na classe. Acontece o seguinte. Não deixa isso para segunda-feira. Veja bem, gente. Não, agora o tempo já. Nós já comemos ele. Qual foi a pergunta aí do nosso? Acontece. Vocês estão terríveis, hein? Acontece o seguinte. Quanto mais complexa for a minha vida, mais eu preciso de estímulos externos para poder vivenciar a simplicidade. E a procriação é um ato simples. Agora, uma criatura faminta, quanto mais fome ela passar, mais vontade de sexo ela tem. Por quê? Porque o corpo animal dela exige a perpetuidade ou a perpetuação da espécie. Então, se vocês analisarem bem, um homem saudável, vamos dizer que ele tem uma necessidade sexual 1 vez por mês. Se ele ficar tuberculoso, ele passa a ter 1 vez por dia. Podem perguntar a médicos entendidos nessa área, nessa especialidade, vão ver que nós estamos falando a maior das verdades. Então, a criatura, quanto mais desnutrida, mais ela tem ímpetos para a manutenção da espécie. Não é ímpeto sexual degenerando o sexo. É ímpeto sexual para a manutenção da espécie. Tá vendo? Nós conhecemos casos, inclusive, de um casal que tinha tido, parece que 7 filhos. 7 filhos. Depois ficaram tantos anos sem envolvimento sexual. Mantinham o entrelaçamento entre os dois, a afinidade, a bondade, o respeito, etc. O homem fumava muito, ficou tuberculoso. Ninguém segurava esse homem. Essa mulher começou a ter que correr dele e ficou grávida dele. Ela já nem pensava mais nisso, estão entendendo, gente? Nem pensava mais nisso, não queria mais nada com isso. Tinha esquecido isso. O homem ficou tuberculoso, ela tinha que correr dele, ele corria atrás dela. Entendeu? Caso verídico. E ela engravidou dele, teve o 8º filho dele. Ela estava tendo o filho no hospital e ele morrendo no outro hospital, porque cumpriu com a etapa dele e morreu de tanto fumar. A vida é sutil, né? Oi? Quando ocorre uma doença, obviamente há uma debilitação, né? Psicoespiritual, né? Esse aspecto que o senhor citou, será que isso não é devido a uma
uma vulnerabilidade. Não é só vulnerabilidade mental. Ele fica mais suscetível às captações do negativismo. Esse homem podia ser um homem externamente um gentleman, né? Educado, ponderado com a esposa, né? Mas depois que baixou nele um estado patológico crítico, fase terminal, a glândula da vida foi ativada. Por quê? Porque essa criatura com a glândula da vida, que tem isso também, viu? Certo? Nós não detectamos ainda. Mas um dia a ciência vai saber que tem uma glândula especial que é a espécie de uma bateria que informa quantos anos a criatura vai viver. Entenderam bem? Bom, não, exato. Não, acreditam que é epífise, mas ninguém tem certeza. Um dia a ciência vai descobrir se é epífise ou não. Ninguém tem certeza de nada. As glândulas para nós são o maior enigma. Então vejam bem. O nosso corpo animal, ele vai deixar de ser animal no dia que nós promovermos a autoeducação de nós mesmos. É onde nós íamos dar esse lance na continuidade da ideia. Certo? Agora, trouxemos isso porque não tem como deixar passar. E depois a gente repete, entendeu? Então, o grande desafio é eu aprender a me educar. Sei que tem um implemento sexual ativo, mas esse implemento sexual precisa ser domado. Não é violentado não, viu, gente? Não é violentado não, isso é outra coisa. É ser domado, ser educado. Eu tenho que aprender, eu tenho que treinar situações onde eu aprendo nesse treinamento a ver a atração, mas saber me posicionar naquilo que eu estiver vendo. Entendeu bem? Seria como alimentação também. Isso, como alimentação. Porque o que acontece é o seguinte: as glândulas, todas elas que compõem a nossa constituição física, todas as glândulas obedecem ao comando do pensamento. Eu quero, eu não quero. É isso que nós temos que aprender. Entendeu? Isso entra na continuidade. Como é que é? A química mental, né, senhor? A química mental. Porque nós somos uma química. Nós somos uma química. Tudo em nós é química. Então, esse processo de elaboração do nosso ser passa pelo processo É por isso que a ciência fala assim: como é que no cérebro pode ter um espírito se tem lá proteínas, né? É isso, é aquilo, outro, né? Que é comprovado. Só que a nossa ciência ainda não sabe que para aquilo ser enxertado no cérebro, não foi uma consequência procriativa, mas foi uma consequência pensada. Então eu posso ser um gigante como eu posso ser um pigmeu. Vai depender do como eu penso. Entendeu? Por isso é daí que vai o processo da desmaterialização do ser. Desmaterialização do ser. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Quando você puder, analisa lá. É necessária a união do espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. Mas para que intelectualizar a matéria se ela vai morrer? É porque ela vai morrer nas suas células físicas, mas vai ter vida nas células psíquicas. Entendeu bem? Então, intelectualizando o corpo de carne, estudando, frequentando a aula, aprendendo coisas, eu estou bombardeando os meus neurônios físicos, materiais, levando a informação para os neurônios psíquicos. Porque a gente viaja, não sei se vai dar tempo, a gente viaja espírito, perispírito, matéria. Para eu retornar ao espírito, eu tenho que passar pelo perispírito. Eu não vou direto ao espírito. Entenderam bem? Então nós temos espírito, energia, matéria.
Eu tenho que intelectualizar a matéria para que a matéria intelectualizada ela se rarefaça, ela se modifique, ela se depure, para que ela possa depois retornar à energia e depois a mim mesmo, que é o Espírito. Desceu. Aí nós temos um processo da intercâmbio mediúnico. Exatamente, por aí mesmo, porque o grande erro é eu acreditar que eu sou espírito, entrei na carne, saio da carne e entro no espírito. De novo, não entro não. Eu não tomo posse do meu ser se eu não administrar o não ser. Vestiu. Eu não tomo posse do meu ser se eu não administrar o não ser. O que é o não ser? O não ser é o estágio evolutivo que estamos vivendo. Então, ai de nós se não fosse esse tipo de vida que nós temos hoje. Porque é esse tipo de vida, esse tipo de corpo, esse tipo de carne, esse tipo de alimento que nos dão opções de buscar coisas diferentes. Entendeu? Oi? Eu não sei, eu li um livro há um tempo atrás, que foi um livro que eu achei uma questão desse tipo, está dentro do que você está falando, mas eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha visto falar num assunto. Existem alguns espíritos, vamos supor, com um grau de evolução maior, e para eles não perder tempo para descer na Terra, eu pegar um corpo pequeno, depois beber, depois crescer e tal, eles aproveitam o corpo de uma pessoa de uma determinada época. Então, por exemplo, um menino de 18 anos sofreu um desastre, cara. Aí a pessoa pensa que é ele que voltou, eles tinham medo do corpo dele, e ali vai fazer um processo de trabalho que eles tinham que fazer, e com isso eles ganham tempo. Sem derrogar a lei, porque aquela criança, na verdade, precisava passar por aquilo, né? Existe isso? Não. Isso é ficção. Um corpo é gerado apenas para um espírito. Os intromissores é porque aquele espírito permitiu. Entendeu? Obsessão, influência mediúnica, é porque há permissibilidade. Isso, agora, então isso é ficção. Agora, essa isso ficção é interessante porque